nós estamos batendo um papo hoje a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, especificamente o resgate da sua propriedade, que somos nós. Bom, quem é o Eduardo Saeb? O Eduardo Saeb tem 60 anos, esposo da Martinha, 2 filhos, o Felipe de 28 anos, a Rebeca de 22 anos, membro da Church e membro da célula Torre Forte, atualmente em 2 células, a da Vila Leopoldina e do Jardim Bonfigliore. O que nós vamos falar hoje é muito interessante, por se tratar do Espírito Santo. Quem assistiu à live do pastor Lamartine há 1 hora atrás? Levanta a sua mão. Eu Você assistiu? Isso, uhum, assistiu? assisti. Joia. Então, quando o pastor Lamartine, o apóstolo Lamartine, falou: Deus me incomodou essa madrugada com relação ao furacão que está para tocar o solo da Flórida. Na verdade, né, que Deus é esse? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que falou ao Espírito do apóstolo Lamartine determinadas coisas concernente ao final dos tempos. Perfeito? Então, Espírito Santo interfere em situações, em contextos, né? E nós vemos, por exemplo, na vida do apóstolo João, João 13:25, diz assim: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aqui, aquele que amava, né? Aqui nessa versão, não diz que João estava reclinado no peito de Jesus, né? Mas a versão que eu tenho diz assim: João reclinando-se sobre o peito de Jesus. Por quê que ele estava reclinado ao peito de Jesus? Porque ele estava perguntando a respeito de quem seria o traidor, né? Pedro virou para João e falou: pergunta para Jesus quem é que vai traí-lo. E João, o discípulo mais próximo de todos os discípulos, reclinou-se ao peito de Jesus, né, e perguntou, certo? Amém? Então, nós vemos uma quinta interação de João fisicamente em relação a Jesus. Eu quero pedir a vocês que façam um esforço de tentar você se colocar assim nos dias de Jesus, como se você estivesse lá presente, imaginando você, por exemplo, andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, contemplando Jesus, tocando em Jesus, reclinando-se no peito de Jesus, sendo Jesus Deus. Como que seria isso para você? Alguém pode me responder? Eu acho que... Será que nós teríamos a dimensão de quem ele realmente era? Assim como aqueles discípulos, eles imaginavam, acreditavam, mas será que eles realmente tinham a certeza de que aquele ali era Deus? Perfeitamente, uma ótima colocação. Eles tiveram um período ao longo do tempo que eles estiveram com Jesus para curtir essa informação. Será que é Deus? Será que não é? Quando eu leio os evangelhos, e quando eu lia, quando era mais moço, né, eu ficava me imaginando, poxa, como seria se eu estivesse andando com Jesus? E o porquê que eu me interessei pela pessoa do Espírito Santo? Eu me interessei pela pessoa do Espírito Santo quando eu li Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu me converti a partir dos 12 anos de idade. Fui para a igreja presbiteriana reformada. Então, eles não davam aquela ênfase que as igrejas pentecostais dão atualmente. Então, eu segui a minha vida, fui cuidando da minha vida, mas não fui dando uma ênfase ao Espírito Santo como deveria ser. E chegou num momento que eu me senti, em determinada maneira, vazio. Por quê? Porque eu queria o que as pessoas falavam que tinham. Pô, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, eu tive uma impressão, aquilo outro. Eu falei, caramba, comigo não acontece nada. Será? Será que eu não sou um religioso? Será que eu não nasci de novo? Né? Será que meu espírito não foi transformado? Agora, o que eu não entendia era que era o próprio Espírito Santo tocando na minha vida através de Romanos 8,14, dizendo assim, olha,
eu quero interagir com você. Eu quero bater papo com você. Então, nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, todos são onisciente, onipresente e onipotente. Têm todo conhecimento, estão presentes em qualquer lugar da Terra ou do universo e têm todo poder. Só que temos um detalhe. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes de criar a Terra, de criar o homem, eles já sabiam que o homem pecaria. E o homem, sendo criado à imagem de Deus, resvalaria o pé, iam pecar. E o que vamos lá, João, Evangelho de João 1,12. Agora sim, 1,12. E o que aconteceu, né, nesse instante? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo combinaram entre si. Olha, o homem vai pecar. E Deus Pai é todo santo. Ele não tem comunhão com o pecado. Então, necessita haver uma expiação pelo pecado do homem. E a expiação somente através de sangue. O pecado era remido através de sacrifício de sangue. Então, o que aconteceu? Eles combinaram entre si, olha, Deus Filho se sacrificará pela humanidade. E todo aquele que receber o sacrifício de Jesus, Deus dará o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, Deus tem um plano, uma linha vermelha, como os teólogos falam, de Gênesis a Apocalipse, em que Deus tratou, combinou entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a fim de que o homem fosse redimido. Como diz o nosso tema, resgatado, regenerado. Amém? Então, eu gostaria de mostrar o início de tudo. Não vou falar do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, mas sim do versículo 2. Por que do versículo 2? Porque o versículo 2 envolve um contexto, uma situação. Como Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conhece tudo, tem o poder de tudo e está em todo lugar, no momento do versículo 2, Deus sabia que a terra estava sem forma, Deus sabia que ela estava vazia, Deus sabia que havia trevas sobre a face do abismo. E Deus pôr luz. E qual foi a primeira providência que Deus fez? Colocou o Espírito Santo lá, em cima daquela terra, sem forma, daquela terra vazia, daquela terra escura na face do abismo. E o que o Espírito Santo fez? Ele se movia sobre aquela situação caótica, como uma pomba, ela sente e choca os seus ovinhos até nascerem os seus filhotes. O mesmo acontece comigo, acontece com você. Vinícius, você teve um estiramento no joelho? Sim, rompi o ligamento do joelho. Né? Antes de você ter o estiramento no joelho, você sabia que ia ter o estiramento no joelho? Não sabia. Deus sabia que você ia ter o estiramento no joelho. Certo? Sim, sem sombra. Uhum. Então, e o que aconteceu? Nós temos uma situação passada, uma situação presente. Nós não sabemos uma situação futura, mas Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque para Deus, passado, presente e futuro, é tudo um presente só, é uma coisa só. E naquele momento, o que Deus fez? Deus falou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo intervieram naquela situação. E o Espírito Santo com poder na criação. E o que aconteceu? Houve luz? Houve luz. Houve firmamento nos céus? Deus fez com que aparecesse o firmamento. Deus fez com que aparecessem as águas. E Deus fez que aparecesse a terra e assim por diante, até a coroa da criação, que é o homem. O homem é a mulher. E aí, Deus viu que isso tudo era muito bom. Deus interveio em um contexto, em uma situação. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou sobre as narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Gênesis 2:7. Nós temos a participação também da Trindade na criação do homem. Deus Pai, a fonte de procedência de todas as coisas. Efésios 3:14 a 17, depois você pode ler.
Deus Filho, Verbo de Deus, Colossenses 1, 16, 17, e Deus Espírito Santo, o sopro de Deus que criou o homem. Agora nós temos um detalhe. O contato do sopro de Deus com aquele boneco de barro fez nascer a alma do homem, a personalidade. E o que é a personalidade? A união do espírito do homem, que Deus criou, com seu próprio corpo. Então, o homem, ele é tripartite, ou tripartido. Ele tem um espírito, uma alma e um corpo. E quando o espírito toca aquela massa, o que vai acontecer? Tem a personalidade. Quando o espírito sai fora daquela massa, daquele corpo, a alma deixa de existir. O principal é o espírito. Então, eu posso dizer, eu sou um espírito, possuo uma alma e moro num corpo físico. Essa sentença é muito importante. E olha só, uma maneira da gente mostrar que o homem é tripartido é Tessalonicenses 5:23, que o Deus da paz vos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo, conservando-nos íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier nos buscar, e nós estamos perto disso, ele já estará nos santificando espírito, alma e corpo. Perfeito, queridos? Então, a participação do Espírito Santo no nosso espírito é muito importante. Queria chamar a atenção para isso. Mas, como eu disse para vocês, quando Deus criou a Terra e o universo, ele já sabia que o homem pecaria. E como que o homem pecou? Desobedecendo a Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, houve uma desobediência àquilo que Deus determinou, que do jardim poderia se comer fruto à vontade, mas daquela árvore específica não poderia. Por que Deus fez isso? Porque Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, com escolha, com decisão, livre e responsável, como Deus é. Agora, o contrário disso, Satanás, que é adversário de Deus, age através do engano, enganou a mulher, e o homem também enganou. Uma coisa que eu vou falar que me ocorreu agora. O homem fisicamente morreu quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Fisicamente, não. Mas espiritualmente, ao desobedecer, ele morreu. E é só o que Paulo fala. Eu acho essa parte de Efésios tão importante que eu copiei todo. E eu vou ler para vocês. Ele nos deu vida. E esse ele, eu posso colocar entre parênteses Cristo. Tá? Ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Olha a desobediência aí. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só, lembra que eu falei que sempre tem um mais que intervém na situação do homem? Esse mais é muito interessante. Você tem um contexto, uma situação, mas existe uma ação de Deus que faz mudar aquela situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, e juntamente com Cristo, com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus interveio no nosso contexto, na nossa situação. E eu quero trazer para você dois tipos de exemplo. O exemplo do cego de nascença, que Jesus curou, e o amigo Lázaro, que Jesus ressuscitou. São situações que aconteceram, que Jesus fez. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de pedir a duas pessoas, por favor, que se manifestassem dizendo: a minha situação era essa, Deus interveio na minha situação e minha situação se tornou outra. Alguém pode falar para mim? Qualquer um. Aquela pessoa que sentir desejo de falar: olha, eu era assim, agora eu sou assado. Queridos. Eu posso falar.
Não me deixem sozinho. Fala, Adri. Bom, eu, antes de ter um encontro com Jesus, eu cria em tudo. Eu cria em santo, se falasse que ali na esquina havia uma benzedeira que ia me curar, eu ia. Eu participava de rituais africanos, eu acreditava nas entidades, mas eu me vi em uma situação que o único que podia me socorrer era Deus. E eu não conseguia ver Deus naquilo tudo. Foi aí que eu tive um encontro com Jesus, quando me apresentaram. E a partir daquele momento, é como se eu tivesse, não, eu creio que realmente aconteceu. Como se eu tivesse bebido de uma água. Só Jesus podia saciar. E foi, assim, algo libertador, porque tudo aquilo se passou e tudo se fez novo, como diz na palavra. Então, eu posso testemunhar que tudo aquilo que eu acreditava, hoje eu tenho certeza de que só há um único Deus, que é Jesus Cristo. Amém. E eu creio que foi pela presença do Espírito Santo, a partir do momento que eu acreditei em Jesus, o Espírito Santo que habita em mim, que discerne todas as coisas, me fez enxergar a verdade, né? Tudo foi descortinado. Amém. Eu quero falar também. Aleluia. Irmã Leila, por favor. Tá. Quando eu tinha 18 anos, eu ganhei uma Bíblia dos Gideões. E eu li aquela Bíblia inteira, né? O Novo Testamento, Salmos, Provérbios. E eu não sabia o que significava isso. Quer dizer, o Senhor já tinha um plano comigo. Ninguém me apresentou assim, né, falando comigo, mas eu ganhei a Bíblia, li a Bíblia. E eles passaram também na escola, lá que a gente estudava, lá em ginásio, e entregaram também. Uma amiga pegou também uma para mim, e eu tinha, então, 2 dessas Bíblias. E eu li, e eu me apaixonei por Jesus, quando eu tinha 18 anos, mas eu não sabia o que isso significava. E por causa disso, mesmo que eu frequentasse os lugares, como a Adriana falou, eu também participava de reuniões, assim, de outras igrejas, de outros lugares, e quando tinha algum laço, por alguma razão que eu não entendia na época, e hoje, assim, refletindo, me vem à memória, e eu sei que o Senhor me livrou, o Espírito Santo estava comigo o tempo todo, porque eu tinha me apaixonado por Jesus já. E ele foi me livrando, e eu tenho, assim, muitos testemunhos de livramento que ele me deu. E depois eu vim a entender... Tira o quê? Alguns testemunhos de livramento. O que aconteceu? Uma vez eu trabalhava de madrugada no Bradesco e tinha uma colega lá na mesma sessão que eu, a gente trabalhava de madrugada. E ela me dava carona, que ela morava perto da minha casa, né? Assim, uma questão de 2 ruas para baixo. E ela tinha carro, e ela me dava carona. E a mãe dela recebia espíritos, não sei se ela também recebia espíritos. E ela me levou a cartomante, ela me levou num apartamento lá na Coab, e para apresentar um casal que recebia espíritos ali. E eles faziam, assim, a gente chegava e eles descia aquele espírito neles e ela conversava, tal, tudo bem. Um dia desceu um espírito diferente, não era um espírito que tomava café ou um espírito que se transformava numa criancinha, tal, não. Veio um que não falava, ele grunhia e ele vinha assim, não sei, uma fúria assim, muito grande, mas ele vinha somente na minha direção. Ele queria me alcançar. E a gente ficava de pé ali, né, enquanto eles recebiam o espírito e tal, mas ele não andava, ele arrastava e ele grunhia como um animal, assim, e ele rastejava pelo chão, e ele com a unha, ele arranhava o chão, mas parece que tinha uma linha, como se fosse sabe, assim, uma demarcação no chão. Ele ia com a unha até ali, e voltava, ele não podia me alcançar, e eu não entendia isso. E aos poucos, o Espírito Santo foi me revelando. Lembra aquela vez
Não podia, você já era minha. Eu não tinha confessado ainda Jesus na igreja, perante todo mundo, perante, sabe, em público. Mas o Senhor já me guardava, porque eu já tinha me apaixonado por Ele. Eu já era dele. No fim nas últimas páginas dessa Bíblia, eu acho que é nas últimas ou no começo, acho que é nas últimas, existia uma oração ali de entrega. E eu fiz aquela oração. É uma confissão. Eu não sabia, mas eu já estava apaixonada por ele, fiz aquela confissão. Eu já era dele, mas não sabia. E eu vim mesmo me converter com 30 anos. Isso eu tinha 18. Então, quanto tempo o Senhor me livrou até eu amadurecer para poder conseguir entrar numa igreja e levantar a mão e falar assim, sabe? Foi de 18 até 30 anos, quer dizer. O Senhor guarda os que são deles mesmo. Mas Isso é certo. Você Esse fez é o uma testemunho. confissão. E você se recorda se foi em voz alta ou foi só lendo aquela oração? Não lembro. Eu não lembro. Porque essas lembranças, e inclusive assim, quando o Senhor me revela, lembra quando aconteceu tal coisa? Eu estava lá e te livrei. Agora, eu não sei se é o próprio Senhor ou se é o anjo dele, né? Isso aí não foi revelado, mas eu sei que houve realmente muita libertação, muita livramento, muita bênção também que ele deu. Obrigado, Milena. Márcia, Marco Antônio, Max, Lucas, Vinícius, Elaine. Pequeno testemunhozinho, rapidinho. Posso falar? Por favor, irmão Marco. É que a irmã Leila uma vez falou para mim que ela falou mais ou menos que ela falou para mim, eu estava conversando numa célula com ela, presencial, ela falou, não, Deus escolhe a gente desde o ventre, né? Ela falou para mim. E agora ela falando aí, que bateu, que ela falou comigo, isso que ela falou, fez eu lembrar de uma coisa, depois de uns dias, que é muito interessante. Eu falei, nossa, a irmã Leila tá certa. Por quê? Eu também vim de família espírita, né? Essas coisas aí. Mas eu, diferente um pouquinho da Drica, eu não acreditava. E não gostava, sabe por quê? Porque eu não me conformava. Eu falava, como é que esses caras vêm aqui e entram no corpo das pessoas, meu? Que é isso? O corpo é meu, né? Sabe? Que autoridade? Eu ficava com isso na cabeça. Eu era bem novinho. Eu não me conformava, te juro mesmo. Eu não me conformava. Eu falava, não, que conversa é essa? Bom, mas tudo bem. E foi. Mas eu só vim me converter aos 32 anos. E eu não conhecia Jesus, não conhecia nada do Evangelho até os 32 anos, tá? Mas com 16 anos, vivendo naquele ambiente lá, você é engraçado, interessante isso, né? Você é controlado pelo pecado e você não sabe, né? Interessante. O que aconteceu? Eu namorei uma moça, tal, na cidade, tal, depois eu falei, não quero mais, abandonei ela. Essa também ficou com tanta raiva de mim, tá? Olha o que aconteceu, olha só. E passou uns dias, eu comecei a me sentir mal. Falei, o que está acontecendo comigo, cara? Eu nunca me senti desse jeito, estranho, sabe? Eu me senti estranho. E eu teve um dia que era um feriado, eu peguei minha bicicleta, fui andar e tal. Entrei num bulevar. Gente, não tinha 3 pessoas nesse bulevar. Não, tinha 4, eu mais 3. Eu descendo, as 3 subindo, só que as 3 estavam na calçada e eu, mais ou menos, não tinha um bulevar, só não tinha carro, nada, mas bem perto da guia. Quando eu me aproximei deles, eles subindo pela calçada da guia, o último aqui, de repente ele virou e entrou de uma vez na rua e eu bati nele. E caí. Fiquei desacordado, acordei assim, a minha bicicleta ficou toda torta e tal, e os 3 olhando para mim. Tudo bem. Aí eu falei, não, sangrando, bati o rosto, inclusive. Não, deixa que eu fui para casa empurrando a bicicleta toda torta. Que não estava tão longe assim. E na hora que eu entrei em casa, olha que interessante isso aí. Na hora que eu entrei em casa, minha mãe que fazia os trabalhos, aquelas coisas, não sei o que, estava com uma pessoa lá invocando os espíritos, sabe? E algumas pessoas manifestadas. Só que só foi abrir a porta, manifestou um espírito lá meio bravo, sabe? E você vê que a minha mãe, com tanta experiência daquilo, ela ficou com medo. Gente. Você vê que eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Quem é você? Ele veio gritando, que ela, quero sangue, né? Mas não desse jeito, com a minha voz bonita, tá? Uma voz bem forte, feia. E eu olhei assim e falei, meu, que é isso, cara, que tá acontecendo aqui? Quero sangue. E eu falei, eu lembrei de mim mesmo, eu falei, eu acabei de quase morrer ali atrás, né?
Eu falei, sangue de quem você quer? É o seu. É o meu? Por que você quer o meu sangue, rapaz? Porque eu sempre fui assim, sabe? Eu não ligava muito para os espíritos, nunca respeitei, eu nunca fui assim. Por que você quer meu sangue? Ele falou assim, porque mandaram eu te matar. Mandaram eu te matar. Ué, mandaram me matar? O que eu fiz? Eu falei, quem mandou me matar? E ele falou, sabe aquela moça que você não sei o quê, parará, parará, parará? Ela me chamou, olha só o que ele falou, gente. Ela me chamou e eu vim aqui para te matar. E eu falei assim, mas de onde você veio? Aí ele falou assim, eu vim do limbo. Quando pedem pra gente, limbo. Ele falou, vim do limbo. Quando pedem pra gente fazer alguma coisa, a gente faz. Eu falei, então você quer... E fui chegando perto da pessoa que manifestou o espírito, né? Você quer me matar? E por que você não matou, então? Perguntei pra ele, por que você não me matou? Você quer me matar? Olha que interessante, gente. É muito engraçado isso, né? Como é que pode? Ele falou assim, eu não te matei, porque aquele de azul que tá ali em cima, ele fez assim, apontou pro canto aquele de azul que tá ali em cima não deixou. Eu falei, que de azul? Não tô vendo ninguém lá, rapaz. Que de azul é esse? Ele não deixou. Ele não deixou te matar. Aí, por isso que eu lembrei da Leila que falou, Deus te escolhe Deus, né? Como é que pode? Eu não sabia nem que era Jesus, não sabia nem que existia Israel. Ele falou que ele de azul não deixou. Deve ser o anjo da guarda, né? O anjo do Senhor. Tá bom, tá, não sei o quê. Mas aconteceu um fato muito interessante depois disso. Aí eu falei, já que você não pode me matar, eu tô falando que eu conversava assim com os espíritos, tá? Não dava bola pra eles, não gostava deles, porque eu achava muito folgado entrar no corpo do outro. Né? Sai fora, rapaz. Eu peguei, olha o que eu fiz, a pessoa manifestada, gente. Você vê que interessante, você vê que Deus manda a gente perdoar, né? Perdoa o teu inimigo, não sei o quê. Eu peguei, Eduardo, eu abracei a pessoa que estava com o espírito. Olha só o que eu fiz. Eu falei assim, não, você não pode me matar, não sei o que, tal. Volta para onde você veio, né? Olha, aconteceu uma coisa muito interessante, porque com toda aquela feição horrível, pra você ter ideia, ele não tinha os olhos, né? Ficou branco. Eu olhava para a pessoa com o olho branco, não tinha olho. Ele virou para mim assim, olhou para mim, eu abracei. Gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu nunca me esqueço disso. Sabe quando a pessoa desmonta? Tá toda que é cheio de alguma coisa. De repente fez assim, sabe? Né? Ele falou assim, virou para mim e falou assim, sabe que você não merece isso? Olha só. Ele falou, quem merece é ela. Se você pedir para mim, eu volto lá e mato ela. Você acredita? Parece ter uma coisa assim que, sério. Eu falei, não, imagina, matar ela, coitada, não tem culpa. Não tem culpa. Ela ficou nervosa, sei lá, eu até falei assim mais ou menos, tá? Não tem que matar ela, não. Você tem que voltar para onde você veio, tá? Você aqui. Mas foi muito interessante porque eu percebi até na feição, sabe? Quando cai a força, sabe quando cai a força, assim? A pessoa fica desmontada. E o que aconteceu? Ele pegou e foi embora. Foi embora. Eu fiquei pensando, e eu tinha esquecido disso. A Leila, ela é culpada de eu lembrar, tá? Ela que é culpada. Mas Deus interveio na sua situação e um dia você teve um encontro com Jesus. Depois de muitos anos. Mas eu não conhecia Jesus. E você sabe que às vezes, é engraçado hoje, né? Depois de tanto tempo, né? Eu fico vendo o que acontece nesse mundo, tanta coisa bárbara, né? E eu falo, nossa, meu Deus do céu, como é que faz esse povo entender que é Jesus, né? Porque fazem umas coisas que, né, é difícil a gente aceitar. Amém. Por favor, vamos ler agora o capítulo 9 de João, que fala a respeito do cego de nascença. Eu vou ler desde o versículo 1, tá? Diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele próprio ou os pais? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Até aí, até o versículo 3. Qual que é o final dessa história? Afirmou ele, eu creio. Quem que diz que cria? Aquele que foi curado, que teve a sua visão restabelecida e o adorou. Então, nós temos um contexto, uma situação que foi mudada, ele adorou a Jesus.
Vamos ao amigo Lázaro, João 11:4. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro tinha morrido, ou estava enfermo. E o que Jesus disse? Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio daquela doença. E o que aconteceu com Lázaro? Lázaro adorou a Jesus depois de morto, ou seja, ele foi ressuscitado. Havia um contexto, uma situação. Que situação? Uma situação de doença que levou à morte. Morreu, foi sepultado, já cheirava mal. Aí Jesus chamou Lázaro de dentro do túmulo, Lázaro levantou todo enfaixado e foi restabelecida a família dele. Família de quem? De Marta e Maria, que Jesus também amava. E Lázaro, Marta e Maria adoraram a Jesus. Ou seja, o Espírito Santo que estava dentro de Jesus agiu com poder naquela situação. A promessa de outro consolador. E o que Jesus, no capítulo 14, falou? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A presença de Jesus consolava. Jesus falou, eu vou rogar ao Pai, e ele nos dará outro consolador. Qual que é o significado amplo de consolador? Consolador em grego é paráclitos. Essa palavra pode ser dividida em duas, para e kletos. O que significa para? Estar ao lado de, e kletos, chamados. Então, quando Jesus rogou ao Pai pelo Espírito Santo, ele rogou para que ele estivesse ao nosso lado. Como? Conselheiro, ajudador, consolador, encorajador e educador. O que eu posso falar da última célula que eu participei no jardim, da célula Jardim Bonfiglioli, até esta célula daqui? Quando eu me prontifiquei a falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu fui aconselhado, eu fui ajudado, eu fui consolado, eu fui encorajado a estudar, a trabalhar, e fui educado pelo Espírito Santo. Tinha vezes que eu acordava, tudo acontecia uma ideia, eu falei, ai meu Deus, deixa eu ir lá colocar no texto, tal. Então, nesse período que houve o cancelamento de uma das células, né, que nós teríamos até hoje, para mim foi benéfico. Por quê? Porque eu fui sendo ensinado, eu fui sendo despertado por Deus, aconselhado. Quando Jesus se refere a outro consolador, esse outro em grego significa alos, que quer dizer da mesma espécie, do mesmo tipo, da mesma qualidade. Agora nós vamos entrar numa ideia muito importante. O Espírito Santo está ao nosso lado, como quando Jesus viveu na carne aqui na terra. Então, o Espírito Santo é o próprio Jesus. Então, toda vez que você, no Novo Testamento, encontrar o nome Jesus Cristo, lembre-se de uma pessoa. Lembre-se do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te aproxima de Jesus, que te joga em Jesus. Está lá em João. Ele me glorificará. Quem que glorifica quem? O Espírito Santo glorifica Jesus. Ele joga tudo para Jesus. Lembra do que eu estou falando hoje. E toda vez que você lê no Novo Testamento Jesus, leia o Espírito Santo. Jesus Cristo não está longe ou distante de nós. Ele está dentro de nós, através do novo nascimento, quando o nosso espírito humano, decaído e morto, é recriado. Aleluia. Quando acontece esse novo nascimento, o Espírito de Deus interage com o nosso espírito. Ele transforma aquele espírito morto, o espírito do homem estava morto, mas o corpo vivo. Agora nós estamos com o corpo vivo e o espírito vivo através da ação do Espírito Santo. Mas como que isso acontece, gente? O Espírito Santo convence a nossa mente? Convence. Convence o nosso coração, as nossas intenções, as nossas emoções? Convence. Um exemplo muito interessante, que eu agradeço à irmã Leila de ter falado, eu passei todos esses anos sem ter uma decisão por Jesus, que levantei a mão, desculpe, e fui lá na frente, mas eu tinha feito a oração de confissão. E Deus aguardou nesse período todo. Que coisa maravilhosa, gente. Então, houve a ação do Espírito Santo naquele contexto. Aleluia! A palavra comunhão, no grego, koinonia, significa compartilhar coisas em comum. Vinícius, Luca, o que vocês dois têm em comum?
A gente tem os mesmos pais, Ah, crescemos na mesma casa. agora você falou o que eu queria ouvir. Temos os mesmos pais, né? Então você compartilha do papai e da mamãe, Lucas e Vinícius, certo? Certo. Ok. Agora, como ter comunhão com Deus tão santo, maior do que tudo, que não tem início de dias, que não tem final de dias, né? Com uma pessoa pecadora morta espiritualmente. Como que isso acontece? Não tem jeito de acontecer. Deus jamais se identifica com o nosso pecado, a fim de que nós tenhamos comunhão. Em Cristo, pelo Espírito de Deus, ele recria o nosso espírito morto e planta, né, no nosso espírito a sua santa semente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a santa semente, é a própria natureza de Deus, é a vida transformada, né, que transforma a nossa vida e nos transforma em santuários, onde pelo Espírito de Deus que habita em nós e mantém comunhão conosco. Eu vou deixar para uma leitura posterior, 1 Pedro 1:23, 1 Coríntios 3:16 e 1 João 1:12, que nós já lemos. Interessante, ao nos unirmos ao Senhor, nos tornamos um só espírito com Ele. E eu acho esse versículo de 1 Coríntios tremendo. Então, mas quem convence a gente para nos unirmos ao Senhor? O Espírito Santo. Deus iluminará o quê? O nosso coração. Ele nos guiará através do nosso espírito. Quantas vezes você está numa situação em que você não sabe o que fazer? E aí você clama, Deus, o que eu faço? Vocês já estiveram numa situação assim? Eu não vou pedir para vocês falarem, olha, eu estava assim, tinham 2 empregos. Qual que eu me decido? Né? Deus, qual que é? E Deus dava uma impressão, vai para ali. Tá? Agora, interessante, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse versículo especial, o versículo 14, fez muita diferença na minha vida, como eu falei para vocês. Né? Poxa, eu não sou filho de Deus, eu sou convencido, não sou convertido. Eu quero que Deus fale comigo. E aí eu comecei a buscar a Deus. O selo do Espírito. O que acontece? Efésios 1:10-14. Diz assim, de fazer convergir nele, em Cristo, através de quem? Do Espírito Santo de Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados. Espírito da promessa. Por que promessa? Porque Jesus rogou ao Pai para que ele estivesse conosco. E é o penhor da nossa herança, né? Até o resgate da sua propriedade. Nós somos a propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Cristo voltará para consumar a obra da redenção. Alguém sabe me dizer o que é a obra da redenção? Rapidinho, assim. Preciso ser breve, eu sei, Vinícius. Vinícius, diga, por favor. Pagar o preço do pecado. É isso? Nos libertar do salário do pecado, que é a morte. Muito bem. Ou seja, houve um pagamento. E o que aconteceu com esse pagamento? Olha só o que eu quero falar para vocês. Deus é todo justiça. E Deus é todo salvação. Todos concordam comigo? Jesus, Amém. quando a pessoa aceita a obra do Calvário, Jesus vira para Deus Pai e fala, olha, aquele ali, o Vinícius, a Adri, a Leila, o Max, o Marco, a Márcia, a Elaine, e mais 2 pessoas que não sei o nome, o Lucas e a irmã Clarice. Esses, eles não vão para o julgamento. Por quê? Porque eles aceitaram o meu sacrifício. O sacrifício está pago. Isso é semelhante ao comprarmos um carro, um apartamento, que deixamos um sinal, um valor, né? O Espírito Santo é esse sinal, esse penhor, essa aliança, essa entrada que nos garante a redenção. Ou seja, o Espírito Santo, aquele que tem esse penhor, essa marca, ele é redimido, ele está salvo. E aquele que não tiver, não
é salvo. É cruel, gente, é cruel. Aquela pessoa convencida e não convertida, que não teve o seu espírito transformado, né? Esse não vai subir. E se morrer, vai para o inferno, infelizmente. O Espírito Santo é a garantia da nossa redenção plena. Será consumada na vinda de Jesus e passaremos a viver eternamente com Cristo em glória. Amém. Já estamos terminando, hein? Olha aqui. Esse é o meu propósito de falar da pessoa do Espírito Santo, que o selo do Espírito nos garante a redenção, nos garante viver com Deus eternamente. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Nós temos um Espírito criado por Deus, isso eu falei, né? Quando a sementinha do papai e a sementinha da mamãe se unem no útero da mamãe, o que acontece na concepção? O espírito do homem é criado, ou seja, somos criados, né? E esse espírito é eterno. Olha só, que coisa importante que é o espírito. O espírito é eterno, né? E sendo eterno, ele tem início, mas não tem fim. Ele pode ser eternamente pertencer a Deus ou eternamente não pertencer a Deus. Imagina como isso é terrível, viver uma vida eternamente longe de Deus, mesmo após a morte, estar longe de Deus, né? Então, para vocês verem como Deus é uma pessoa justa, né? Que ele, como fez o homem à sua imagem e semelhança, ele deu a decisão para o homem, né? Olha, se você me aceitar aquele versículo de João 1:12, que diz: todos aqueles que, vou ler de novo, gente, eu acho tão importante João 1:12, que eu vou ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos o receberam? A decisão é de quem? Quem que decide receber? Muito bem, Dri, fez assim. A decisão é minha, né? O Espírito, olha só, aqui diz aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, diz aqui, ele pode ser resistido? Atos 7:51, o Espírito Santo pode ser resistido. Ele quer agir na vida do homem, e o homem não permite, resiste. Deus respeita o homem. E outra coisa que eu vou falar para vocês, né? Deus, ele só age aqui na Terra através de canais humanos. O reino de Deus aqui na Terra só cresce através de canais humanos. Olha só que coisa importante, gente. A intercessão é uma coisa muito interessante. Eu tenho estudado sobre intercessão e Deus usa os seus profetas, os seus atalaias, para quê? Para profetizar, né? Como o pastor apóstolo Lamartine falou hoje, vamos orar para que o furacão que está tentando entrar na Flórida não cause tanto desastre. Então, Deus usa o intercessor. E olha só, apóstolo Lamartine resistiu ao Espírito Santo, que falou com ele para que orasse por essa questão desse furacão. Não resistiu. Ele fez uma live pedindo aos irmãos para orarem por essa questão. Mas ele poderia não fazer a live, não falar nada, tendo Deus falado com ele? Poderia. Mas ele fez uma opção. Ele não resistiu ao Espírito Santo. E nesse livro do Benihim, Bem-vindo Espírito Santo, tem um livro anterior também do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, né, que fala a respeito do Espírito Santo. Nós temos algumas referências referente ao Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem um intelecto, tem uma vontade, tem emoções. O Espírito Santo fala. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, olha só, adorando e jejuando, o Espírito Santo disse, olha só, o Espírito Santo fala. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto vocês estiverem adorando ao Senhor, jejuando ao Senhor, o Espírito Santo vai falar com vocês. Quem concorda comigo, levanta a mão. Aleluia. Quem quer que o Espírito Santo fale com você? Levanta a mão. Aleluia. Então, eu acho esse versículo tão tremendo. E ele impactou tanto a minha vida. Por quê? Porque o testemunho do Espírito Santo foi muito importante para mim. Eduardo, assim, não viva uma vida tão independente a Deus. Não seja obstinado. Não tente resolver as coisas da tua vida através de você próprio, né?
Dependa de Deus, dependa do relacionamento com Jesus, através do Espírito Santo. E isso, para mim, fez muita diferença. Então, essa parte da explicação de que o Espírito Santo é uma pessoa é muito importante. Tá bom, queridos? Então, eu posso depois colocar, né, o link desses 2 livros que dá para baixar digitalmente e vocês poderem lerem esses livros ou comprarem. Ok, Clarice, eu tenho o livro Bem-vindo, Espírito Santo, comprei na Bienal do Livro. Amém, amém, né? Tem o Bom Dia, Espírito Santo também, que é o primeiro, né? O Bem-vindo é a continuação. Ok. E nós temos aqui uma oração, finalizando o nosso tema, né? Oração de graças pelo Espírito Santo. E eu gostaria que algum de vocês lesse essa oração, por favor. Graças te rendo pelo teu Espírito que vive em mim, pelo seu poder que em mim opera, suas manifestações sobrenaturais e sua doce voz que me guia. Quem pode compreender esta misericórdia infinita que manifestas para comigo, dando-me o teu próprio Espírito para viver em mim e me assistir no caminhar contigo aqui na terra, para que eu vença o diabo, o pecado, o mundo e a carne? Vou sempre te agradecer por tão preciosa dádiva, que me enche o coração de um indizível gozo. Graças porque me batizaste nele e me deste uma linguagem espiritual para comungar contigo. A ti, meu Pai, pela dádiva do Espírito Santo, minha imorredoura gratidão. Extraído do livro Orando a Palavra, Valnice Milhones. Amém. Aleluia.